Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de projetos e empreendedorismo rural. Na aula anterior, a gente viu uma introdução ao assunto que a gente começa a desmembrar a partir de agora, que é o plano de negócio, Eu creio que vocês recordam que a gente assistiu um vídeo do Sebrae que mostrava todos os passos da elaboração de um plano de negócio. Então, a ideia é que nas próximas aulas, até o fim da disciplina, a gente veja cada uma daquelas etapas, ou pelo menos as mais relevantes, para que a gente possa entender como é que a gente pode elaborar um negócio, Seja futuramente para atuar como um empreendedor, ou para poder orientar alguém, Seja ocupando o cargo de um assistente técnico, de um cargo que trabalha para uma empresa de assessoria, Existem várias possibilidades da gente poder empregar os conhecimentos que a gente vai ver a partir de agora, Então vamos começar exatamente do início, Como é que quais são os primeiros passos que a gente precisa dar para poder iniciar a concepção de um novo negócio, de uma nova empresa. A gente inicia o processo da criação de um novo negócio, tendo que deixar bem claro para si mesmo algumas situações, alguns pontos de observação a qual o empreendedor, a pessoa que deseja montar esse negócio, tem que ter muito consolidado. E o primeiro ponto a ser observado é a reflexão sobre a sua ideia, ou seja, eu quero, por exemplo, empreender na área da carcinicultura. Eu entendo sobre a atividade da carcinocultura, eu sei como trabalhar nessa atividade em todos os aspectos, desde o preparo do terreno que eu vou utilizar para ter minha produção, aos tratos culturais que eu preciso, tratos culturais e técnicas de manejo que eu preciso ter, conhecimento sobre a ração para o animal, conhecimento sobre como negociar esse produto com possíveis clientes, Como barganhar com fornecedores os insumos que eu preciso, ou seja, eu consigo entender como funciona de forma completa essa atividade, eu tenho competência para fazer essa ideia ser viável, Então, esse é o primeiro passo, é o refletir sobre esse negócio a qual eu quero me aventurar. E essa reflexão tem que ser honesta, principalmente porque, se eu não sou capaz de responder a essas perguntas com exatidão, eu tenho que buscar as respostas que eu não tenho, Eu tenho que reconhecer as minhas deficiências e estudar, e procurar informações que complementem a minha capacidade de poder tomar boas decisões no desenvolvimento da minha ideia. O segundo passo é utilizar ferramentas de empreendedorismo, ou seja, técnicas que podem nos dar suporte para poder desempenhar melhor a elaboração da nossa ideia. E aí existem diversas técnicas de empreendedorismo, que a gente pode ampliar através de um curso, através da aquisição de livros, através de um serviço de consultoria, ou mesmo fazer uma busca própria na internet e encontrar diversas ferramentas. Três delas nós já estudamos em aulas anteriores, que foi justamente o brainstorm, o brief e o pitch, Mas existem diversas outras técnicas que podem nos auxiliar a poder colocar em prática alternativas que nos ajudem a desenvolver melhor o nosso negócio. Um outro passo importante,
um outro ponto de observação que deve ter a atenção do empreendedor é buscar inspiração, né? E eu coloquei aqui inspiração em livros, mas essa inspiração ela pode vir de diversos cantos locais, né? Não apenas de livros, mas também livro, quando eu estou falando aqui, eu falo desde livro técnico, né, sobre a área do empreendedorismo, ou pode ser biografias também que são muito inspiradoras, ou seja, livros que contam a vida de pessoas que se tornaram grandes empreendedores, né, que podem servir de inspiração para a gente. Mas a gente também pode encontrar essa inspiração em filmes, né? Nós temos muitos filmes que são bastante inspiradores e que mostram muitas lições de vida que nos auxiliam a ter mais motivação, a ter persistência, a acreditar nas nossas ideias e nos nossos sonhos. As músicas, né, ou seja, a arte em si, nas suas mais diversas formas, elas também contribuem para o processo de inspiração, assim como a possibilidade de você também conhecer pessoas que podem servir de referência para você, né? Alguém na família que se destacou no empreendedorismo, né? Ou mesmo um amigo, ou alguém que você pode até não conhecer, como por exemplo uma celebridade, alguém que é conhecido aí no meio da mídia, que você não conhece pessoalmente, mas você segue, por exemplo, uma rede social e essa pessoa acaba te servindo, né, como uma referência para você poder se inspirar e efetivamente continuar a se motivar no desenvolvimento do seu negócio. Então, buscar inspiração é muito importante, né? E não apenas em livros, mas em diversas outras artes, ou mesmo nas pessoas, porque isso é muito importante para que a gente perceba que existe de fato pessoas que não são como a maioria, né? Que fazem aquilo que acredita, que são capazes de transformar sonhos em projetos, em negócios, né? E quando a gente toma como referência essas pessoas, a gente certamente tem muito mais possibilidade de alcançar os resultados positivos. O outro ponto de observação é ter todas as informações organizadas. Ou seja, no processo de você refletir sobre a sua ideia, utilizar ferramentas de empreendedorismo, se inspirar, você precisa fazer anotações, né? Você precisa estar guardando documentos, folhas com rabiscos, com rascunhos, tudo que te ajudar no processo de elaboração do teu negócio precisa ser documentado em um caderno, uma pasta, ou mesmo em um aplicativo de notas no celular, né? Que hoje já é muito comum também. Então, tudo isso precisa ser guardado, porque à medida que a tua ideia vai se desenvolvendo, você pode ter que retornar a anotações passadas, você precisa rever alguns conceitos que você tinha rabiscado lá no início e verificar se ele ainda está de acordo com o andamento atual. Então, essas informações são muito importantes para que a gente possa embasar o desenvolvimento do nosso negócio, da nossa ideia, e também consultá-las, revisá-las e possivelmente, né, quem sabe no futuro, após o êxito do seu negócio, ser um belo registro de como que você construiu a sua ideia. Então, o processo de ter informações organizadas é muito importante, seja no meio tradicional, né, por meio de caderno, folhas de anotação, ou pelo meio digital através de um software como o Word ou um aplicativo no celular que vai te permitir essa possibilidade. E um quinto passo é não deixar de atualizar o plano, né? À medida que você vai construindo o seu plano de negócio, né, como já conversamos na aula anterior, o plano de negócio ele é um documento, ou seja, é como se fosse um livro, um manual de orientações que você vai construindo. À medida que ele vai crescendo, vai ganhando mais páginas, você precisa estar sempre colocando as novas informações, né? Você não deixa de atualizar.
cada etapa que você cumpre, você vai registrando e vai organizando essas informações, né? E nunca deixa de alimentá-lo até você finalmente concluí-lo. Lembrando que o plano de negócio, ao ser concluído, não necessariamente ele vai te confirmar que teu negócio é viável. Ele vai confirmar se teu negócio é viável ou não. E um plano de negócio pode sim dizer que um determinado negócio não é viável, porque o produto que você queria lançar em uma determinada cidade não tem demanda, que as pessoas não estão dispostas a pagar pelo preço que você está oferecendo. Então, existem algumas situações onde não vai se ter uma estratégia que você pode fazer para tornar aquela ideia viável, infelizmente, em um determinado local, em uma determinada cidade, né? Mas em outro local, em outra cidade, em um outro público, né? Talvez essa ideia seja viável. Então, isso varia bastante. Ao iniciar um plano de negócio, é preciso ter essa ideia em mente. O meu negócio pode ser que não dê certo. E é por isso que eu tenho que fazer o plano de negócio, para saber se ele tem possibilidade de dar certo ou não. E se não der certo, eu ganhei experiência, eu posso aplicar essas minhas ideias em um outro local que talvez seja mais favorável para essa minha ideia, ou, obviamente, eu vou seguir em frente. Vou tentar pensar em uma nova ideia, em um novo negócio, porque esse não dá mais. Deu para compreender até aqui, pessoal? Está tudo claro? Alguma observação ou contribuição que vocês gostariam de fazer? Deu para entender sim, Washington. Tudo bem. Vamos em frente então. Então, ao elaborar o plano de negócio, o primeiro capítulo que a gente vai colocar no nosso documento é o que a gente chama de sumário executivo. Sumário, acredito que todos vocês saibam o que é, né? É aquela parte de um livro, por exemplo, que tem descrito todos os capítulos ou todas as seções que compõem um determinado livro ou documento. Aí tem lá o título, normalmente do lado esquerdo, e do lado direito tem o número da página a qual você pode acessar aquele capítulo ou aquela seção. Ou seja, o objetivo do sumário é organizar os capítulos e as seções que estão no livro ou no documento qualquer, no manual, seja o que for, de forma que você possa acessar cada um deles diretamente, sem ter que ficar folheando até encontrar. Então, o nosso plano de negócio, ele precisa também de um sumário, né? Só que a gente não está falando aqui apenas do sumário. A gente está falando do sumário executivo. E o sumário executivo vai vir depois do sumário, certo? E o que é o sumário executivo? O sumário executivo é como se fosse um resumo de tudo que vai estar à frente, ou seja, é o resumo do teu plano de negócio. Tá dando para compreender, pessoal? Tá Vocês sim. Tá sim, vocês têm Washington. um negócio com o sumário tradicional, né, que vai ter a descrição dos capítulos e as seções e suas respectivas páginas, e o primeiro capítulo é justamente o sumário executivo, né? E o sumário executivo vai ser um resumo de tudo que vem lá na frente. Então, prestem bem atenção. O sumário executivo, ele é o primeiro capítulo, mas ele vai ser o último a ser feito. Por quê? Porque se ele é um resumo, obviamente você já tem que ter feito todas as outras etapas, ou seja, o plano de marketing, o plano operacional, entre outros capítulos que envolvem o plano de negócio. Então, quando você for criar o seu plano de negócio, você vai pelas outras seções. Quando terminar, aí é que você faz o sumário executivo. Só que ele não vai ficar lá no final, você vai trazer ele lá para frente e vai ser o primeiro capítulo do teu plano de negócio. E por que que tem que ser assim, né?
Suponhamos, por exemplo, que o teu plano de negócio ele tem aí em torno de umas 500 páginas. Dependendo, né, da empresa que você está criando, 500 páginas pode ser um décimo do que seria na verdade, né? Mas suponhamos que tenha 500 páginas. E aí você vai numa cooperativa de crédito ou num banco ou a um investidor solicitar dinheiro, financiamento para o teu negócio, né? Muitas vezes o gerente do banco, da cooperativa de crédito ou mesmo o investidor não tem muito tempo, ainda que ele saiba que se o teu negócio for viável, ele precisa conhecer a fundo o teu projeto para saber no que ele está investindo. Então, muitas vezes não há tempo ou necessidade dessa pessoa ter que estudar todo o teu projeto. Então, o que ela faz? Em vez de estudar tudo, ela lê apenas o sumário executivo, porque no sumário executivo já está resumido todas as tuas informações principais. Se o teu negócio é viável, vai estar lá sendo descrito por que é viável. Vai estar lá descrito quantos funcionários você vai precisar contratar, quanto é que você vai pagar a cada um, quanto que você vai gastar com máquinas e equipamentos, quais os investimentos que você vai ter que fazer, ou seja, vai estar lá tudo bem resumido, com gráficos, com tabelas, da forma mais simplificada e objetiva. Dessa forma, se por acaso o gerente, o investidor, sentir necessidade de alguma informação adicional, né? Por exemplo, se ele vê que tu está pagando, tu pretende pagar um determinado valor para os teus funcionários e ele acha esse valor muito alto ou baixo, aí ele vai lá na seção que descreve em detalhes como que você está projetando os cargos a serem ocupados na tua empresa para saber a qualificação profissional que você está exigindo, os impostos salariais que você colocou, para saber se aquele valor que você está colocando realmente está de acordo com a realidade. Ou seja, qualquer dúvida que surja na leitura do sumário executivo vai ser possível ser consultada nas outras sessões, porque lá vai estar mais detalhada, né? Então, o sumário executivo ele consegue agilizar as informações para quem quer entender o teu plano de negócio de uma forma mais simples possível. Deu para compreender, pessoal? Deu sim, Washington. Deu sim, Washington. Muito bem. Então, isso é muito comum, viu, pessoal? As pessoas, os empreendedores que desejam solicitar um financiamento, seja em um banco, seja a investidores, é muito comum que essas pessoas se atenham apenas à leitura do sumário executivo, justamente porque normalmente elas não têm muito tempo para poder estudar um plano de negócio na íntegra, né? Então, o sumário executivo ele tem um papel importantíssimo e é por isso que ele vai estar lá no início do teu documento. Mas lembrando que, embora ele esteja lá no início, ele vai ser o último a ser realizado, já que ele tem que resumir todas as informações que foram colhidas no teu projeto. Então, entre outras informações, o que o sumário executivo ele vai apresentar? Ele vai ter a descrição geral do teu projeto, né? Vai dizer da onde que você tirou essa ideia de negócio, qual o teu objetivo, né? Qual a potencialidade, apresentando informações de mercado, para poder deixar bem claro que aquela ideia ela é viável. Vai descrever também a definição do negócio, ou seja, qual a linha de setor econômico ao qual o teu negócio está atrelado, ou seja, é do ramo da avicultura, é do ramo da apicultura, né, e por aí vai. A tecnologia de produção, né, o que você vai empregar para a produção do teu produto, é um produto que vai precisar de máquinas e equipamentos, né, de que tipo, né? Vai descrever também a localização geográfica, né?
vai dar não apenas um endereço, mas vai dar coordenadas geográficas, vai descrever o local, né? Se você está dizendo que é no bairro tal, de cidade tal, como é composto esse bairro em termos de população, em termos de economia. Tudo isso você pode ter acesso através de dados oficiais governamentais, através de um órgão como o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o, o IPES, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais Aplicadas, entre outros órgãos que coletam informações da população, né, que realizam os censos e possibilitam a gente saber qual a situação socioeconômica de uma determinada localidade. E também vai descrever, né, a tua missão, a visão e os valores, né? Aliás, perdão, a tua visão não, a visão da tua empresa. Qual a missão dela ao ser criada, né? Qual a visão que ela tem para trabalhar e desenvolver os seus produtos e serviços e quais valores ela vai carregar ao ser criada na sociedade, né? A gente vai se aprofundar sobre esses 5 pontos principais do sumário executivo no andamento dessa aula e acredito que não vai ser possível concluir, então, na aula da semana que vem também. Então, vamos falar então desse primeiro, que é a descrição geral do projeto. Você vai fazer uma descrição do porquê da criação do seu projeto, né? Da onde que surgiu, né? Você não vai dizer que está investindo em um determinado ramo, em um determinado setor, porque você acha que é viável. Você vai detalhar da onde que você teve essa ideia, né? Foi alguém da família que te disse que era interessante? Foi a leitura de um livro que trouxe dados e informações que te abriram a mente, te fizeram perceber que em tua cidade era viável aquele negócio? Foi a matéria de um programa de TV que te deu inspiração para poder perceber que havia uma oportunidade de negócio em tua cidade, né? Ou seja, há diversas possibilidades que fazem com que surjam a ideia de um negócio, né? E aqui você vai descrever da onde saiu a ideia do teu projeto. Você também vai descrever como se comporta a cadeia produtiva do setor relacionado ao seu negócio. Então, suponhamos que você, por exemplo, está fazendo um plano de negócio aí no setor da fruticultura, né? Você precisa embasar nessa parte informações que convençam quem está lendo o documento que essa cadeia produtiva ela é importante, né? Então, se você quer investir na fruticultura, você vai pegar informações da fruticultura brasileira, né, da fruticultura a nível estadual e da fruticultura a nível municipal, né? Você começa lá de cima e vai descendo, vai especificando, até chegar na sua cidade, né? Para você confirmar que esse negócio é um bom negócio. É algo importante na economia brasileira, na economia do estado e da cidade. E aí você pode colocar informações que numa pesquisa de mercado você pode conseguir consolidar para mostrar, por exemplo, que existem algumas frutas que aqui na cidade não se produz e que se fossem produzidas aqui, que é o seu objetivo, você poderia manter o mercado mais abastecido, gerando renda para o próprio município, sem a necessidade desse produto vir de fora, e obviamente isso poderia ser também um produto mais barato para o consumidor, para o cliente que vai fazer a revenda e com um bom custo-benefício para você também, né? Ou seja, a gente consolida todo um campo de informações que nos faça comprovar que a cadeia produtiva que você escolheu
para comercializar, ela de fato tem números relevantes que mostram que ela é importante, né? Que ela tem um mercado em potencial. E aqui, obviamente, você tem que ser bastante honesto. Você não vai criar um texto da sua cabeça. Você vai se basear em informações. Então, você vai pegar matérias do setor da fruticultura, que nós temos várias, ou do próprio setor do agronegócio. Você vai pegar informações em sites como o do IBGE, onde nós temos o censo agropecuário, que tem informações relacionadas ao mercado da fruticultura. Você vai consultar sites como a Associação de Produtores de Frutas Específicas, ou entre outras, como da própria fruticultura, que tem informações sobre esse setor. Você vai frequentar eventos, né, como congressos, feiras de fruticultura, para assistir palestras, fazer cursos e ter informações que você pode descrever nessa parte do documento. Ou seja, tudo que você descrever aí, pessoal, você tem que provar. Com base em quê? Em dado científico, jornalístico ou governamental. É por isso que toda vez que você descrever uma situação, né, por exemplo, no estado do Ceará, o setor da fruticultura responde por tanto por cento do PIB gerado. Você vai dizer qual é a fonte daquela informação, né? Que site ou em que livro, boletim técnico você pegou aquela informação, bem como o ano a qual essa informação foi retirada, que normalmente tem que ser do mesmo ano ou de anos anteriores, não de décadas passadas, porque isso não representaria a realidade atual. Tá dando para compreender? Tá sim, Washington. Vocês lembram, pessoal, que lá no primeiro ano a gente teve nossa feira de ciência e nós tivemos, se não me engano, uma palestra, um seminário sobre metodologia científica? Perdão, Washington, mas eu não me lembro. Quando a gente teve a feira de ciências, né? Vocês lembram que a gente tinha a feira de ciências? Foi lá no primeiro ano, né? Ontem. Esse ano e no ano anterior nós não tivemos, né? Em virtude da pandemia, mas lá no primeiro ano eu creio que todos vocês participaram da feira de ciências. E aí teve um seminário, ou foi uma palestra que foi dedicada à metodologia científica. Eu lembro que, inclusive, foi até o professor David, junto com outra pessoa, se não me engano, que Tô fez essa lembrado, Fer. exposição. Mas, Assim, seria assim, o seminário falando sobre, tipo, passo a passo para a gente construir o nosso projeto, no caso, né? Exatamente. E aí, no caso, eles abordaram sobre a questão da metodologia científica e não tocaram nesse ponto lá, mas talvez outra disciplina, como quem sabe redação, vocês tenham ouvido já alguma coisa falar sobre metodologia científica. E assim é o seguinte, vocês lembram quando a gente faz a leitura de algum texto, por exemplo, e após um determinado parágrafo, um parêntese aberto com um nome, vírgula, lembram disso? eu não sei pro pessoal, Washington, mas pra mim travou agora quando você foi falar. Você pode Travou aqui repetir? também. Ah, tudo bem. Deixa eu sair aqui para ver se estão falando alguma coisa no chat. Pessoal, quando a gente está, por exemplo, realizando a leitura nas nossas apostilas, como a gente fazia lá no primeiro ano, vocês lembram que às vezes, após um determinado parágrafo, sempre tinha um parêntese, aí tem um nome, vírgula, uma data, que é um ano. Por exemplo, tem a descrição de um determinado parágrafo, aí tem o sobrenome Matias, vírgula, 2010, por exemplo. Né? Todos vocês devem lembrar, né? Porque isso é comum em livros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que está descrito naquele parágrafo foi dito por uma pessoa, né? E essa pessoa está representada dentro daquele parêntese pelo sobrenome.
Então, se o nome do cidadão era Francisco Matias, vai estar escrito lá Matias, vírgula, 2010, que no caso seria o ano em que ele disse isso, numa publicação como um livro, um artigo, etc., né? Então, aquele parêntese com o sobrenome e o ano é a referência daquilo que o autor disse naquele parágrafo. Então, se eu quiser saber da onde veio essa informação, eu vou lá no final do livro e lá no livro tem as referências bibliográficas. E lá nas referências bibliográficas eu vou encontrar, através do ano e do nome que me foi informado naquele parêntese, o artigo, o livro, ou seja, qualquer publicação que aquela referência me dá, né? Então é para isso que serve aquelas últimas páginas do livro onde tem referências bibliográficas. Eu vou saber onde é que, da onde é que foi retirada a informação que está em cada parágrafo que tinha uma referência. E é exatamente isso que vai ser colocado aqui no plano de negócio de vocês, né? Toda informação que for apresentada, você vai colocar também, você vai também abrir o seu parênteses, colocar o autor ou o órgão, né, como o IBGE, o INPES, o governo estadual, o governo brasileiro, a Secretaria de Agricultura, e o ano aquela informação estava disponível. Então, se eu tirei informação do setor da fruticultura, que era do site, por exemplo, da Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, vai estar o parênteses, Secretaria de Agricultura, e o ano que eu colhi essa informação. E lá na página de referência, no final do documento, vai estar lá, Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, o endereço do site e da página a qual consultei essa informação e a data a qual eu pesquisei ela, né? Deixando tudo bem claro. Por quê? Porque se alguém quiser verificar que aquilo que você descreveu no parágrafo é verdadeiro, ela pode ir consultar aquele livro, a página daquele site, o artigo que você indicou e confirmar que essa informação é verdadeira. Então, isso é transparência. É você descrever uma informação que você pode provar. Por isso, não se mente, não se distorce informação. Todas as informações relacionadas à cadeia produtiva, né, que te dão respaldo para defender que a tua cadeia produtiva é importante, é relevante, você tem que confirmar com dados governamentais, jornalísticos, dados técnicos, e dar as referências para que, caso alguém queira confirmar se essas informações verdadeiras, consiga acessar elas. Deu para compreender, pessoal? Deu sim, Washington. Washington, essas referências, eu necessariamente eu tenho que colocar ela ao fim do parágrafo ou eu posso colocar ali, por exemplo, pelo meio do texto, como a gente faz na redação, por exemplo, quando a gente vai citar um órgão, a gente coloca segundo, por exemplo, IBGE, aí abre parênteses, coloca, né, o que significa as siglas do IBGE, fecha parênteses, aí coloca o que foi que ele constatou nas suas pesquisas. Pode ser assim também? Pode sim, né? Dada essa dinâmica justamente para a gente ter uma organização melhor das ideias, né? Porque a gente faz das duas formas. Então, se eu tivesse apenas uma, quase todo parágrafo onde eu estou falando sobre informações, eu estaria sempre dizendo segundo tal, segundo tal, segundo tal, ou então encerrando o parágrafo sempre com o parênteses. Então, essa possibilidade, ela nos dá mais flexibilidade. Eu inicio um parágrafo dizendo segundo fulano, no outro eu já coloco o parêntese lá no final. Ou seja, dá uma ajuda para tornar o texto mais diversificado, ao invés da gente trabalhar apenas de uma mesma forma. Então, pode sim, viu, Luciano? Aí, nesse caso, quando a gente faz dessa forma que você está descrevendo, a gente vai dizer segundo e coloca o nome, e aí apenas no parênteses a gente vai deixar o ano, né? Não precisa ser agora o sobrenome também. Então, acho que ficou claro para todo mundo, né? E é interessante, né, que vocês guardem essas informações, né? Como o Luciano colocou, no desenvolvimento de uma redação, a gente também faz essas referências, indica
da onde que a gente está tirando, a diferença é que a gente não vai colocar lá no final a relação de referências bibliográficas, né? Mas mesmo assim a gente cita. Mas quem deseja fazer faculdade ou quem for trabalhar em uma empresa que produz relatórios de análise, por exemplo, vai ter sempre que trabalhar com essa escala de referências, né? Então é algo que a gente leva para a vida de fato, né? Inclusive, a gente sempre tem em faculdades, eu acho até que em alguns cursos é importante que a gente faça disciplina também de metodologia científica, que é justamente para treinar essa possibilidade, mas que é simples. Então vamos retornar aqui aos outros pontos da descrição geral do projeto. Então, após descrever como se comporta a cadeia produtiva do setor relacionado ao seu negócio, sempre embasada por dados reais e referenciados, nós também podemos descrever quais são os impactos sociais e econômicos. Em duas vertentes aqui, descrever quais os impactos sociais e econômicos do setor a qual você está pretendendo trabalhar, né? Ou seja, como que o setor da fruticultura, por exemplo, impacta a riqueza no nosso, e o emprego no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, e também podemos fazer uma previsão do impacto que a sua empresa ela poderá ter no nosso município. Ou seja, qual o impacto social? Quantas pessoas ela vai empregar? Quanto que ela vai poder beneficiar o governo municipal com o pagamento de impostos? Quanto que ela vai poder beneficiar a sociedade a oferecer uma determinada quantidade de produtos que até então nós não temos, ou se temos, é mais cara porque vem de outras cidades, né? Quanto de dinheiro vai ser gerado pela tua empresa e que pode ser também aplicado em um projeto social e que dê alguma contribuição positiva para a cidade, né? Ou seja, qual a diferença em termos social e econômico que a tua empresa vai poder dar para a cidade a partir do momento em que ela vai estar instalada. E também é preciso descrever o que se pretende atingir, né? A gente já descreveu o porquê que criou essa empresa, justificou, né, a relevância dela através da descrição da cadeia produtiva e está fazendo a previsão dos impactos econômicos que ela pode ter. Mas o que se pretende atingir? Qual o teu objetivo empresarial? É apenas ser um empresário, um empreendedor? Ou você quer algo a mais, né? Se destacar, ser uma referência no setor da fruticultura, contribuir para que a sua empresa ela tenha um significado mais especial, digamos assim. Isso vai ser melhor descrito ao resumir a tua missão, visão e valores, né? Que a gente vai se aprofundar mais à frente, daqui a pouco. Mas, ou seja, a gente encerraria o sumário executivo justificando qual o teu objetivo pessoal, né? Que normalmente a gente coloca aqui palavras nobres, palavras que justificam, como você descrever que é um sonho pessoal e que seria uma grande satisfação poder contribuir com o desenvolvimento econômico da sua cidade, ou algo nesse sentido, ou seja, palavras que possam ser até um pouco românticas do ponto de vista de você descrever a defesa do teu projeto como uma defesa também do próprio direito de defender a economia do município e de dar emprego às pessoas, mas que de fato tem um grande ponto positivo de verdade de que toda empresa, ao ser criada, ela dá uma contribuição positiva, né? E não pode ser positiva apenas para o empreendedor, apenas com aquela ideia de que é para se ter lucro, é para ficar rico, é para ser alguém que vai ser o patrão e que vai mandar, né? Tem que se denotar tudo que está em volta dessa ideia individual e que acaba se tornando algo de impacto coletivo.
Deu para compreender, pessoal? Deu sim, Deu Washington. sim, Washington. Washington, só uma duvidazinha aqui. Pois não. Sobre a descrição que a gente estava comentando anteriormente, né? Por exemplo, Sim. o texto ele tem 3 parágrafos. Aí, digamos que eu já cito a minha referência no primeiro parágrafo. Aí, no finalzinho do primeiro parágrafo, eu já tenho que colocar da onde tirei essa fonte, ou eu posso colocar lá no final do terceiro parágrafo, ou seja, no final do texto. Aonde a informação for apresentada, certo? No meu, Aonde você descreveu um dado, uma informação que ela precisa ser justificada, assim que você concluir, colocar estiver encaminhando para o ponto final, você já apresenta a referência. Ou seja, você citou aí que colocou 3 parágrafos. Normalmente, uma informação, né, assim que ela é apresentada, você coloca. Então, se você pegou um dado, por exemplo, é, o setor da fruticultura representou uma determinada parcela do consumo econômico do município. Aí você vai descrevendo nos outros como que isso se desenvolveu. Mas a informação apareceu primeiro lá no primeiro parágrafo. Então você coloca, tá? Seria, ok, Washington, como numa redação. Quando aparece a necessidade de explicar o ponto que você colocou, você põe a referência naquele mesmo parágrafo. Exatamente. Se você for trabalhar os parágrafos seguintes, desmembrando essa informação, ampliando ela, mas você já pode ter citado ela, então não precisa ficar justificando novamente. Então, nesse caso, a melhor alternativa seria justamente não aquela de colocar no finalzinho do parágrafo entre parênteses, mas seria no início, da forma como você descreveu anteriormente. Segundo os dados tal, aí você descreve no primeiro parágrafo e vai desmembrando, no segundo, no terceiro, e aí já vai ficar entendido que essas outras informações, ela corresponde à mesma referência que você citou lá em cima. Compreendido? sim, comumente esse é mais usado, né? Particularmente a gente vê mais esses. E quando, no caso, você está trabalhando com menos referência, né? Você, por exemplo, utiliza isso aí, você consegue aproveitar 3, 4, 5 parágrafos utilizando apenas a mesma referência que você utilizou lá no primeiro, né? Mas você poderia ter 5 parágrafos, onde cada parágrafo você tem uma referência diferente, ou seja, você colheu mais informações em cantos diferentes. Então, normalmente a gente, como você colocou, utiliza mais quando se utiliza uma referência apenas, né? Quanto mais referências a gente utiliza, então a gente vai referenciar mais, obviamente. Ok? Ok, Washington, obrigado. Por nada. E aí a gente chega na etapa da definição do negócio. Lembrando que aqui ainda estamos falando sobre sumário executivo, né? Então, após fazer a descrição geral do projeto, a gente apresenta a definição do negócio, né? E aí, 3 pontos são muito relevantes aqui. Apresentar o nome da empresa, o logotipo gráfico e o slogan, né? A gente não vai ter tempo para poder encerrar a aula hoje, a gente vai ter que continuar na semana que vem. Mas vamos encerrar aqui falando apenas do nome da empresa, né? O nome da empresa, pessoal, obviamente não existe como é que eu posso dizer, uma regra, uma receita de bolo. A gente pode ter nome de empresas dos mais variados, né? O nome da empresa pode ser o nome de uma cidade, a própria cidade que ela existe, uma cidade que é importante para o empreendedor, pode ser o nome de uma pessoa, pode ser a junção de 2 palavras ou 3, pode ser uma palavra em inglês que significa algo especial para o empreendedor, ou uma palavra em qualquer outra língua, né, que justifique sua referência. Ou seja, aqui conta muito o ponto criativo de você criar o nome da sua empresa, né? E normalmente a gente pensa em um nome que
seja agradável, né? A gente tem nomes que são apenas siglas, né? Algumas letras, como, por exemplo, JBF, BRF, né? Que são as duas maiores produtores de proteína animal do Brasil, só para citar um exemplo. A gente pode ter nomes que fazem menção a alguém querido, como, por exemplo, Tia Maria, né? O nome de um produto como Dona Benta, né? Ou seja, há nomes dos mais variados, e talvez a gente nem pare para pensar um pouco sobre isso. Então, isso vai muito do interesse do empreendedor. Se ele quer fazer uma homenagem a algo, a alguém, se ele quer criar um nome completamente diferente, mas que signifique em outra língua aquele produto que ele está oferecendo, né? Então, conta muito a questão da criatividade. Mas, obviamente, alguns consensos existem, como, por exemplo, você não vai dar um nome para um produto, para uma marca, para uma empresa que é, por exemplo, um palavrão, né? Você não vai criar o nome de uma empresa que seja difícil das pessoas pronunciarem, né? Tem que ser normalmente um nome fácil e simples de ser pronunciado e de ser principalmente lembrado pelo consumidor. Isso, obviamente, vai a critério do interesse do empreendedor, né, do que ele quer transmitir. Mas o fato é que é preciso pensar. Ninguém coloca o nome de uma empresa simplesmente por colocar. Pode até haver essa situação. Eu não tinha opção, eu coloquei qualquer um, né? Mas, obviamente, o empreendedor que se preocupa, né, com que sua empresa ela tenha de fato um êxito, ele vai pensar, né? Eu vou pensar até chegar um nome que tenha um significado. E aí, muitas vezes, parece algo que não tem nada a ver, né? Por exemplo, qual a empresa mais valiosa do mundo? Apple. Apple, traduzindo literalmente do inglês, é maçã. O que uma empresa que se chama maçã tem a ver com os produtos que a empresa oferece, que é tecnologia, dispositivos eletrônicos, serviços de informática? Parece não ter consenso algum, né? Mas, se a gente for buscar a história da empresa, há um significado para aquilo, né? Da onde que surge um nome como Nestlé? Da onde que surge um nome como Ambev? Como Jandaia, né? Para tudo isso, houve a experiência, né, por parte dos empreendedores de pensarem em um nome que tivesse um significado, ainda que esse significado ele não esteja explícito para o consumidor, para quem está comprando, mas principalmente para quem está criando a empresa. Então, muitas empresas elas deixam bem claro o que ela significa, né, qual o produto dela e o que ela quer representar. Outras não, e podem até parecer estranhos para quem não conhece, mas isso não quer dizer que não se tenha justificativa, ou seja, há muita licença poética, digamos assim, para a criação do nome da sua empresa, né? Assim como vocês, por exemplo, nas atividades anteriores, ao criarem projetos através do briefing ou mesmo para o pitch, pensaram em palavras muito diversificadas, né? Desde as mais simples, como o nome da pessoa, ou unindo nomes, como alguns de vocês uniram o nome das duas pessoas que criaram o nome, ou criando um nome que era próximo ao produto, ou que às vezes é, não tinha a aparência do produto, como por exemplo do leite caixa única, que poderia haver uma interpretação de que não era leite, mas havia um significado para aquilo, para quem criou. Então, existe essa licença poética e não há de ser questionado a estranheza que algumas delas possam transparecer. E aí o Luciano está colocando aqui que a história da Adidas e Puma é bem interessante, tem todo um conceito histórico de família. Quem se interessar está no YouTube, no canal Fato Desconhecidos. É muito legal a história, saber do seu contexto.
realmente, a da Puma eu não conheço, mas a Adidas, se não me engano, é o nome de dois irmãos, né? Que era o Adidas e o Na verdade, Ades. Washington, a Adidas e a Puma eram uma loja só, era uma fábrica só. Era até a loja dos irmãos, aí tinha lá o nome da família. Só que aí, devido a uma briga, não vou dar spoiler aqui, né, pra quem quiser assistir, Uhum. aí eles se separaram. Aí um formou a Puma e o outro a Adidas. Se passa até no contexto das guerras, né? É bem interessante. Quem quiser lá dar uma olhada, até aprofunda um pouquinho sobre o Enem nessa parte de história. Eu não lembro onde é que eu vi, mas então acho que me contaram errado, que o que eu tinha ouvido era dois irmãos de fato, mas eles eram alemães, e se não me engano, um era Hades e o outro era Dais. Aí eles uniram o nome dos dois. Mas não sabia que eram as duas marcas, não, no caso. Mas enfim, é como o Luciano colocou aí, é bem interessante se a gente for buscar, né, a história de diversas empresas, a gente encontra essas curiosidades, né? Então vou colocar aqui o link para o formulário da frequência e a gente continua essa aula na próxima semana, tá? Obrigado pela presença de todos, a gente se vê na sexta-feira. Até mais.